Feira Vocacional 2026, como São Carla Cutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós estamos aqui nesta noite, quase noite, nos aproximando destas experiências de Deus que se manifesta em tantos carismas. E nós estamos aqui com o Frei Samuel. Estávamos falando antes de iniciarmos aqui sobre o nome bíblico profético, poderoso em obras e palavras. Vamos falar um pouquinho, seja muito bem-vindo, antes de mais nada, que bom tê-lo aqui, mas vamos conversar um pouquinho da tua vocação, como é que foi esse chamado, de onde veio, onde Deus te chamou para fazer esta experiência religiosa. Então, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. A minha vocação começou muito cedo, eu sou muito jovem ainda de idade, mas de muito tempo de vida religiosa. Eu descobri a minha vocação ali por volta dos 13, 14 anos, num evento de renovação carismática. Eu fui convidado para ir para um retiro de carnaval, que aconteceria num lugar reservado, num distrito da minha cidade, com pregações. E um dos frades mercedários que estava lá começou a falar sobre a vocação do padre, a vocação religiosa. E aí eu comecei a ficar inquieto com essa vocação, começar a me perguntar. E aí eu voltei desse evento e convidei a minha mãe para ir na casa paroquial falar com o padre que eu queria ser padre. Porque eu era muito tímido, tinha 13 anos. E dali para frente fui fazendo esse processo. Como na minha cidade eram os religiosos mercedários, então já era a coroinha deles, os meus sacramentos todos foram eles que realizaram, mas eu comecei a frequentar mais o convento, a casa paroquial deles, né? Então ajudar na parte administrativa, na parte pastoral. E ali eu fui descobrindo que eu tinha esse chamado de Deus para a vida religiosa. E fui fazendo esse processo até chegar aos meus 17 anos, quando eu me formei no ensino médio. E aí eu comecei a fazer a parte religiosa formativa, né? Acadêmica. Qual que é o carisma dos mercedários? O nosso carisma é a questão de visitar e libertar todos aqueles que se acham em perigo de perder a fé em Cristo Jesus. Então, o nosso carisma, para explicar ele, a gente precisa entender que nasceu num contexto da Idade Medieval, no século XIII, na Espanha, quando São Pedro Nolasco começa a ficar inquieto por ver tantos muçulmanos escravizando os cristãos por serem católicos, não por outra coisa. E aí ele vai rezar e tem um sonho com Nossa Senhora. Nossa Senhora das Mercês aparece para ele em sonho pedindo para fundar uma ordem religiosa. E por inspiração divina, tanto o rei como o bispo local tiveram também o mesmo sonho. Então, a Quando nossa é de ordem, Deus não tem jeito, né? A nossa Quando ordem ele é inspirada, fundada no dia 10 de agosto, mas no dia 1º de agosto tem o sonho, a inspiração. Depois de 9 dias, a ordem já está fundada, com São Pedro Nolasco e mais alguns companheiros. Nesse mês de agosto, no mês Nesse do mês de agosto. Rapaz, que fundação propicia. Então, esse é o nosso carisma, a questão da libertação. Então, para entender o nosso carisma hoje, a gente precisa entender as novas formas de catividade, né? Então, no início, São Pedro Nolasco mendigava, por isso que nós somos uma ordem religiosa mendicante. Os padres recolhiam dinheiro de casa em casa, iam até a África ou aos países vizinhos, comprava esses cristãos e trazia de volta para a Espanha. Quando o dinheiro não era suficiente, os padres ficavam no lugar, porque era uma moeda de troca, então funcionava assim. Um padre, um frei valia por 10, 15 pessoas. Então, quando o dinheiro não era suficiente, um de nós ficava no local. E com isso vai surgir o 4º voto. Todo frei, toda irmã religiosa tem voto de pobreza, castidade e obediência. Nós professamos esses 3 votos e o 4º voto, que a gente chama o voto de redenção, que é, se preciso for, a gente dá a vida por aquele que está em perigo de perder a fé. Até hoje, todos nós fazemos. Então, hoje em dia, a gente trabalha nessas áreas onde a pessoa precisa, de alguma forma, ter esse contato com Deus. Sejam mulheres prostituídas, seja em casas de dependentes químicos de jogos, de prostituição, de bebidas. Nós trabalhamos também com a área educacional, tanto em creche, em colégio, possibilitando que todos tenham esse direito de saber ler e escrever, tenha conhecimento, e também atuando nas paróquias, porque a maioria de nós somos padres, né?
Isto é uma realidade bem ousada, né? Ousada. De quase como um martírio, de se ofertar, de dar a vida. E isso imagino que talvez num primeiro momento deva gerar muito medo. Sim. Como é que lida com essa possibilidade deste quarto voto? Todos nós, desde quando entramos, a gente se encanta de fato pelo quarto voto. Porque se a gente for olhar dentro da vida religiosa da Igreja Católica, todo mundo faz os mesmos votos. Mas nós, e eu particularmente, entendi o voto quando eu escutei de um religioso nosso que dizia que para viver o quarto voto, a gente vivia na comunidade. A gente faz o possível e o impossível para salvar o irmão. Seja o religioso da comunidade, salvar na parte humana, mas também na parte vocacional, como também aquele que bate a nossa porta pedindo ajuda. Então o desafio está aí. Por exemplo, eu vivendo o voto como um estudante, um religioso mercedário, tenho essa dificuldade de como fazer a pessoa se apaixonar por Jesus. Porque conhecer Jesus, todo mundo conhece. Nós estamos numa feira vocacional, é fácil perceber que todo mundo aqui sabe quem é Jesus. E vivemos num país católico, se assim podemos dizer, cristão. Agora, se você para e pergunta, por exemplo, os meninos que vêm, as meninas, descobrindo a vocação, se querem de fato uma coisa definitiva para a vida toda, isso todo mundo tem medo. Então, o nosso quarto voto bate de ponto aí, mostrar que as pessoas, que as coisas de Deus são duráveis, são para sempre, são eternas. E essa talvez seja o maior desafio de viver o quarto voto. Mostrar que Deus é uma realidade, assim como aqueles que não querem, não precisam seguir Ele, mas os que querem seguir têm que viver uma certa forma adequada, condizente com Ele, mas que é para a vida toda, não é como no presente momento que as coisas são descartáveis. Então o nosso quarto voto bate de frente aí, viver Ele nessa realidade. E toca na ferida do tempo presente. Na nossa, para enquanto religioso, porque a gente precisa se reinventar muitas vezes, mas também daquele que bate a nossa porta. Porque as situações de catividade, como nós entendemos como mercedário, hoje, por exemplo, a questão da inteligência artificial, perfeito, a questão do uso exagerado da tecnologia. Isso é uma forma de catividade muito grande e que nós, enquanto mercedários, precisamos orientar pais, filhos e todo mundo de que tem uma inteligência, mas que ela faz a parte da inteligência, que a parte humana, nós humanos precisamos ter as relações humanas, as relações fraternas. E casar esses dois é bater na linha de frente com a realidade, né? Do presente mostrar momento. Que é uma ferramenta e não substitui, né? Está à disposição para nos ajudar, mas não ocupar o nosso lugar, a nossa identidade de filhos de Deus. Que carisma lindo, hein? Muito bonito. Eu não sei se eu seria tão ousado assim de encarar este carisma. Mas o nosso carisma tem uma ousadia e uma coisa muito interessante. Todos, às vezes, conhecem nós por causa da devoção à Nossa Senhora das Mercês, que é um título muito conhecido no Brasil pelas irmandades, as confrarias, tem o escapulário, assim como Nossa Senhora do Carmo, mas ela, dentro da nossa ordem, é a nossa mãe inspiradora. E desde o noviciado, que é o ano que a gente se torna frade, nós tentamos empregar em nós e naqueles que são candidatos a se tornar frade, uma frase muito única. Nós pronunciamos com os lábios e vivemos no coração o amor de Maria. E o resto Deus nos basta. E de fato, se a gente for olhar o que a gente só faz porque tem esse amparo de Nossa Senhora. Ela nos dá esse sustento, esse apoio muito grande e faz seu diferencial na nossa ordem. Ela nos anima e também anima aqueles que estão em catividade hoje. Meu Deus, que lindo, que lindo. Obrigado. Obrigado por esta partilha, obrigado por esta experiência. Eu tenho certeza que alguém que está nos escutando vai encontrar-se nesta realidade e querer buscar esta vivência concreta do Evangelho a partir das mãos de Nossa Senhora das Mercês. Que Deus abençoe, que Deus consolide e fortifique sempre mais a sua vocação. Amém. A nós todos. Amém. E vocês, né? A nossa animação vocacional é sempre aquela, né? Nós fazemos o trabalho ao contrário de todos os religiosos. Geralmente as ordens religiosas, a vida consagrada, primeiro reza e sai em missão. A nossa é um pouco diferente. Primeiro nós possibilitamos a liberdade da pessoa para depois rezar. Por isso que o nosso carisma é o contrário.
Então nisso a gente convida, né, quem está nos ouvindo e nos escutando, para que também faça essa experiência, né, de encontrar Jesus no concreto, como nós encontramos e vivemos o nosso carisma. E depois partimos para a vida de oração, porque aí a gente tem fundamentos, tem coisas sólidas para rezar com a vida. E rezar com a vida do outro é sempre bonito, é sempre algo de novo na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém. Veja como a feira vocacional traz oportunidades únicas. Quem imaginaria que nós estaríamos aqui falando de uma ordem tão antiga, de uma ordem de 118 tantos séculos, mas que ainda continua sendo fecunda no tempo presente? Isto é feira vocacional e nada mais podemos acrescentar. Então venha rezar conosco, venha viver esta beleza de ser vocacionado ao Pai, de ser vocacionado do Pai e de permanecer unido ao nosso Senhor. E não podemos terminar de forma diferente. Se é vocação, esquece, é Diocese de Santo Amaro. Deus abençoe.